Olhe como é que estava ali, como é que estava desenhada ali a situação para aquela ocasião. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, só até aí. Então, tudo isso Jesus tinha em mente para começar aqui a Santa Ceia. Ele tinha em mente que ele estava voltando para o Pai, ele tinha em mente que estava prestes a cumprir o seu plano, de sacrifício. Ele tinha em mente que seus discípulos não estavam totalmente preparados ainda, porque até nesse momento aqui os discípulos ainda discutiam, eles ainda brigavam para ver quem era o maior. E também tinha em mente que ali entre os discípulos tinha um que queria traí-lo. Então tinha essas três coisas: o plano que eu vou executar, o plano de salvação, os discípulos e Judas, que estava ali. Agora, tendo tudo isso na cabeça, olha o que Jesus vai fazer. Olhe a ação de Jesus. Levantou-se da ceia, verso 4, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingida. Esse trabalho, quem geralmente realizava eram os servos. Toda casa que tinha muita gente para comer, muita gente reunida, que era um salão assim, que as pessoas alugavam para comer, geralmente alugavam também com o servo para ele poder fazer esse serviço. Lavar os pés que estavam empoeirados da viagem, servir o vinho, partir o pão. Tudo isso era o trabalho dos servos. Esse lugar aqui, como foi que Jesus conseguiu? Quando ele estava chegando em Jerusalém, ele mandou os discípulos ir na frente e disse: olha, vocês vão lá e vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Quando vocês encontrarem esse homem, vocês vão seguindo ele. Ele diz assim: o mestre está precisando do seu cenário, está precisando da sua casa, para ele e os discípulos comerem. Então os discípulos foram, seguiram o homem, reservaram aquele lugar, mas não reservaram o servo, não chamaram ninguém para fazer a cerimônia. E aí a gente chega aqui no capítulo 13, a gente vê que Jesus e os discípulos chegam nesse lugar, e Jesus, tendo tudo aquele em mente que eu disse para vocês, o sacrifício, os discípulos e Judas, Jesus agora começa esse serviço, e ele assume essa função do servo, lavando os pés dos discípulos e fazendo essa cerimônia. Por que Jesus fez isso? Agora vocês podem falar. Considerando tudo isso que eu disse, tudo isso que Jesus tinha em mente, por que Jesus fez exatamente isso? Por que ele foi lavar os pés dos discípulos? O que é que isso implicava em tudo aquilo que ele tinha na cabeça naquele momento? Novamente, o que é que Jesus tinha na cabeça? Três coisas: o sacrifício que ele ia fazer, o fato dos discípulos não estarem prontos ainda, e o fato de entre os discípulos ter um traidor. Por que lavar os pés dos discípulos era a melhor opção, era a melhor coisa que Jesus poderia fazer naquele momento? O que é que isso implicava? Dar o exemplo para eles, lição de humildade. O que é que aquela ação ia causar na mente dos discípulos naquela noite? O que é que ia provocar na mente deles? Depois que as palavras não resolvem. A ação com mais poder das palavras. Não vai ensinar muito. Mas o que faltava não era glória de Deus. Aquele treinamento, se ele dissesse, não ia adiantar nada. Pois é. Jesus já tinha falado várias vezes com os discípulos ao longo daqueles 3 anos e meio. Toda vez, de vez em quando, os discípulos se reuniam e começavam a discutir: não, eu sou mais importante que você, não, eu fui chamado primeiro, não, mas eu sei fazer mais coisas do que você, eu sou maior, eu sou mais importante, sou mais... Você só está aqui porque eu chamei você. Se eu não tivesse chamado, você nem ia estar aqui entre os 12. O tempo todo eram essas brigas, essas discussões, Aí chega nesse momento aqui, os discípulos não estão prontos.
E para piorar, tem um deles que vai trair Jesus. O que é que essa cerimônia do lava-pés, o que é que isso significava? Principalmente para aquele discípulo que iria trair Jesus. O que é que vocês acham? Jesus descer para lavar os pés de todo mundo, inclusive dele. O que é que isso deveria provocar? Exatamente. O amor de Deus é imparcial. Não importa se você é um seguidor ou não. O que importa é que Cristo morreu por todos. Né? E, porque eu sou cristão. Mas Cristo também morreu por aqueles que o rejeitariam. Mesmo assim, não, eu só vou morrer por essa turmazinha aqui. A vida ali pode tudo, não. Eu vou todo mundo e o sacrifício dele atingiu a todos. Exatamente, porque Jesus, sabendo que Judas ia trair, Jesus poderia ter mandado Judas fazer outra coisa. Vá resolver tal coisa, ou nem venha para a cidade, fique fora. Jesus poderia ter isolado Judas daquele grupo, daquela noite. Mas olha o que Jesus fez. Jesus colocou Judas para participar de tudo. Judas participou ali do lava-pés, Judas participou da Santa Ceia. Ele estava em cada passo, em cada momento. Então isso tudo é uma demonstração de amor, exatamente. E para culminar ali, para coroar essa cerimônia de amor, Jesus ainda fez aquela cerimônia, ainda fez aquela demonstração do pão molhado, para que Judas se tocasse, para que Judas percebesse o tanto de chance que Deus estava dando para ele sem ele merecer. Todos aqueles anos que ele passou por Jesus, e aquela noite, tudo aquilo já deveria ter trocado, deveria ter tocado o coração de Judas em algum momento. Mas, como eu disse em outra lição há algum tempo, tem pessoas que, quanto mais demonstrações de amor ela recebe, mais dura ela vai ficando. Tem gente que vai se arrependendo, tem gente que vai amolecendo, tem gente que vai mudando, e tem gente que só vai ficando pior, só vai ficando cada vez mais frio, já não sente mais nada. Hoje em dia, as pessoas têm o costume de dizer assim, não, quando eu sinto chamado, eu vou. A gente percebe o tanto de chamado que Deus faz. O convite à igreja, o convite à estudar a Bíblia, e tanto outro convite que Deus usa nós, né, para ser meios ali para as pessoas. Como uma oportunidade de você chegar a Ele e as pessoas endurecer o coração. Não, porque eles pensam que Deus vai ter que falar diretamente do céu para ele, mas não é bem assim que a coisa acontece. Né? Deus usa meios, instrumentos, natureza, para se revelar o seu amor às pessoas. Exatamente. Então, não existe esse negócio de esperar um chamado especial. Deus me chama todos os dias. E outra coisa, tem gente que diz assim, eu tenho que estar preparado. Eu não estou pronto ainda, eu não estou 100% preparado. Mas nenhum daqueles discípulos estava. Nenhum dos 12 discípulos estava pronto ainda para começar o ministério. Pelo menos do jeito que eles estavam ali até aquele momento, não tinha a menor condição deles começarem a sair pregando por aí, porque eles ainda se achavam melhor que os outros. Eles achavam que quando Jesus, que em algum momento Jesus ia se tornar o rei, que eles iam fazer parte da corte. Então eles estavam com os pensamentos tudo enviesados ainda. Então aquela noite ali foi crucial para eles entenderem o plano de Jesus, o objetivo de Jesus com eles. Agora tem outra parte aqui que eu quero que vocês falem. Olha o verso 5. O verso 5 a gente leu, né? Que ele começou a lavar os pés. Aí o verso 6. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas você vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Já que não vou ter parte com o Senhor, então lave logo tudo, me dê logo um banho, passa logo um lava-jato aqui. Se for para não ter parte com o Senhor, leva ali no lava-jato de Assis e dá um banho geral.
Aí Jesus disse, verso... Não, eu acho que agora dá para você responder. Por que é isso, de não ter parte com ele? O que é que vocês acham? Se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. O que significa isso, Jesus disse? Você não terá parte comigo. Que parte é essa? Tudo isso envolve orgulho. Tem pessoas que acham que não precisam de Jesus, como a Ana falou. Tem gente que pensa, não. Como a gente vê em várias casas que a gente vai. Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu nunca matei, nunca roubei. Eu sempre morei aqui, sempre fiquei aqui na calçada conversando com minhas amigas. Você já ouviu essa conversa milhões de vezes. Eu nunca menti, eu nunca fiz nada de errado. Não importa na vida de ninguém. Sou uma pessoa perfeita, sou santo. Pois é. Como foi a história que o pastor contou? Que o irmão chegou, o pastor e disse: pastor, esse ano faz uns 10 anos que eu pequei. Faz uns 10 anos que eu cometi um pecado. Eu digo eu pequei. Eu lembro como se fosse hoje que eu digo eu pequei. A pessoa falou. E aí, tem pessoas que dizem isso, que se acham tão boas, tão perfeitas, que não precisam de Jesus. Jesus precisa para os outros. Os outros que são mais pecadores, precisam. Agora, para ele, Jesus não é importante. Né? Então, tem pessoas que são assim, e tem pessoas que são orgulhosas para não querer participar dessa cerimônia. Gabriel, uma ali. O que eu faço, você não compreende agora, mas você não compreender depois. As coisas que Jesus faz, que a gente não aplicado, não compreendemos. Mas com o passar dos dias, do tempo, a gente vai compreender o que Deus fez. E aqui o exemplo que Jesus deu para esses homens foi muito grande, eles mostrando para aqueles homens que eles deveriam fazer o que eles estavam fazendo. Jesus aqui, essa ação aqui, mostrando com humildade, e dizendo: vocês têm que fazer igual a mim. Quando
parecido com essa história aí. Pois é. Então aquilo ali foi importante para os discípulos aprenderem a ser humildes e aprenderem a fazer as pazes. Quando você chega no livro de Atos, você já vê eles resolvendo as coisas do jeito que Deus queria, e não do jeito que eles faziam antes. Você já vê eles mais unidos. Sempre que tem alguma coisa para resolver, eles se juntam, pegam uma opinião do outro. Então eles já estão bem diferentes do que aqui em João 13. Em Atos eles já estão bem mais unidos, porque a transformação que Jesus fez começou aqui, nesse lava-pés, e o Espírito Santo foi trabalhando, e quando o Espírito Santo desceu, aí terminou a obra de transformação na vida deles. E um detalhe muito importante é que, assim como foram os 12 discípulos, foram também lá em Gênesis os 12 irmãos de Jesus, os outros irmãos de José, né? Que também viviam brigando, viviam discutindo, traíram o seu irmão. Mas depois do perdão de José, eles também se reconciliaram, também fizeram as pazes. E olha que interessante, talvez alguns de vocês não soubessem disso. Tanto os 12 filhos de Jacó, como os 12 discípulos, eles estão nas portas da cidade santa. Os 12 discípulos os nomes deles estão nos 12 fundamentos da cidade santa, e as 12 tribos estão, o nome de cada um em cima das 12 portas ao redor da cidade. Olha aí como a graça de Deus é poderosa. Pegou aqueles homens brutos, aqueles homens que não se davam bem, aqueles homens que eram traidores, transformou eles e colocou o nome deles nas portas da cidade. E dentro da cidade vai estar cada um de nós. Amém? Então olha quantas lições a gente tirou só dessa parte aqui de João 13. Mas agora vamos para João 14, que tem mais lições ainda. João 14 é conhecido. 14, 1 ao 13. Quando você lê o restante de João 13, você vê que Judas agora sai, que Judas agora é o traidor. A gente vê que Jesus avisa para Pedro que ele vai negá-lo. Então ficou um clima bem tenso. Aquela noite não foi uma noite tranquila, não foi uma comida, não foi uma janta como foi das outras vezes. Ficou um clima bem tenso, um clima bem complicado, todo mundo triste, todo mundo assim. Rapaz, Judas saiu daquele jeito. Pedro agora vai negar Jesus. O que é isso? E Jesus está falando todo despedido o tempo todo. Parece até que ele vai embora, parece que ele vai morrer, né? Então o coração dos discípulos estava muito preocupado, porque aquela noite estava sendo uma noite diferente. Aí Jesus vem com a palavra de conforto. João 14, 1 ao 3. Todos nós conhecemos nesse texto. Diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então aqui Jesus afirma que eles não precisam se preocupar. Basta crer no Pai, basta crer nele. E aqui na lição tem um detalhe muito importante. Quando Jesus fala que na casa do Pai há muitas moradas, é como eu já falei aqui várias vezes, como deve ser o céu, como deve ser a Nova Jerusalém. Aqui na lição fala que essas moradas na verdade são quartos, é como se fossem apartamentos, não mansões, mas quartos, como se fosse um hotel. É como se a cidade de Santa fosse um grande hotel, e cada apartamento dos salvos é como se fosse o quarto desse hotel, e no centro está o trono de Deus, e todos à mesma distância do centro da cidade, todos na mesma distância de Deus. Olha que interessante. Deus se reconciliou com a humanidade e agora todo mundo mora perto do seu Criador. Amém? Essa é a promessa de Deus. Então Jesus disse: eu vou preparar um lugar para vocês quando tiver tudo pronto, e aí eu venho e trago vocês para morar junto comigo. Essa é a promessa de Deus. Agora na lição aqui no final, tem uma pergunta que vale a pena a gente discutir. Por que a cruz era tão importante para a segunda vinda? Qual a importância do sacrifício de Jesus, o que Jesus fez, para a volta de Jesus? Por que uma coisa depende da outra? Isso aqui é fácil, acho que todos vocês conseguem resolver. Qual a importância da primeira vinda de Jesus, da morte dele, para a volta dele?
Vou deixar quem não respondeu ainda para poder falar. Pode falar. Ele falou. Não, você não. Deixa os outros. Qual a importância do sacrifício de Jesus para a volta de Jesus? Você já falou demais. Boa. Primeira vez ele veio com o perdão, para na volta dele vir só pegar os que aceitaram o perdão dele, né? Não tem mais segunda chance. Boa resposta. Boa. Mais alguém? Qual a importância da morte, do sacrifício de Jesus? E por que a volta de Jesus depende? Agora facilitei. Por que a volta de Jesus depende do sacrifício dele? Principalmente da ressurreição dele. Se não houvesse o sacrifício dele, não teria a segunda volta dele. Ele não viria outra vez. Ele só vai vir outra vez porque ele já veio uma vez, se sacrificou pelo ser humano, para que o ser humano tenha uma oportunidade de salvação. Aí sim ele vai vir. Aí a vida dele, o sacrifício dele, a primeira vez, mostra o amor que ele tem para o ser humano. E Jesus não precisa da gente assim para viver. Ele é eterno. A gente não precisa dele. Mas como ele mostra amor, como ele falou, ele nos deu o perdão, nos deu tudo para que a gente possa um dia chegar lá. Agora só depende da gente, porque a parte dele já foi feita. Agora ele está aguardando a hora certa dele vir. A gente pode falar assim, estamos esperando ele voltar, a gente está esperando mais a gente do que a gente espera por ele. Ele está ansioso para voltar. A gente muitas vezes nos nossos atos não mostra tanto esse anseio, desculpa. A gente vai essa expectativa, esse anseio nas nossas atitudes. Porque muitas vezes nós vivemos como não ligássemos para nada. Quando uma pessoa, um cristão, vamos usar Paulo como exemplo, Paulo ele se preocupava muito, ele queria muito que Jesus voltasse logo. Então o que ele fazia? Pregava, não queria saber de nada. Nós, se gostamos tanto, se queremos tanto que Jesus volte, também temos que pregar. Temos que levar a mensagem. Não adianta eu chegar aqui na igreja e dizer, estou querendo que Jesus volte e não sabe para pregar o evangelho. Eu estou entrando em contradição isso aí, porque Jesus disse que para ele vir, o evangelho tem que ser pregado. E mesmo que ele não vai, ele vai ser pregado. Né? Então, a vida de Jesus, a segunda vida, dependeu muito da primeira também. Ele só vai vir a segunda porque ele veio na primeira vez. O que nós temos que fazer agora é aguardar. Mas como diz em 2 Pedro 3, é aguardando e apressando a volta de Jesus. Pois é. Eu acho que assim, o meu entendimento da cruz de Cristo que levou ao Calvário, e que essa cruz remete também à salvação, ela nos dá uma reflexão de que Cristo ele suportou as dificuldades até a morte. Né? Então, cabe a mim, agora, a eu suportar as adversidades da vida, as dificuldades, perseverar, mas não abandonar a cruz. Porque essa cruz vai me trazer salvação quando Cristo voltar. Também tem um versículo da Bíblia diz, né? Aquele que perseverar até o fim, Esse é salvo. Então, como você falou, a importância da gente perseverar, não importa o que esteja acontecendo. A gente tem que ter a certeza que quem está no nosso barco é o Senhor Jesus. Exatamente. Olha aí, vocês estão. Rapaz, cada resposta melhor do que a outra, não é nem o que dizer. Mas olha, como Jesus disse, eu venci o mundo. Então, se eu venci, vocês podem vencer também. Todas as tentações que Jesus passou na vida são as mesmas tentações que a gente passa. A única coisa que Jesus passou, que a gente, graças a Deus, não vai passar, que ele passou que a gente não passar, é a morte dele. A morte dele era que a gente merecia, mas ele já morreu para a gente não passar por isso. Mas tudo que Jesus passou, de tentações, de provações, a gente passa e
e como ele venceu, nós podemos nos espelhar no exemplo dele e vencer também. Agora, isso que Eduardo falou sobre a volta, sobre essa questão da espera, realmente, vocês acham que Jesus está demorando 6.000 anos para fazer as moradas? Vocês acham que Deus demora 6.000 anos para fazer alguma coisa? Se ele fez no mundo. Se eu criou um mundo em 6 dias, porque ele passaria 2.000 anos, 3.000 anos para poder construir? Pois é. E ele ainda criou um mundo 6 dias porque ele quis criar em 6 dias. Se você quisesse criar tudo de uma vez só, ele criar tudo. Pois é. Ele vai destruir tudo de uma vez só? Ele construiu em 6 dias, tudo com o objetivo de passar para fazer a semana, né, para dominar no sábado. Então vocês acham que o céu, Jesus demora 2.000 anos para construir, para fazer as moradas para os salvos? Não. Então, olha aí, olha aí, 2 Pedro aí. Não é dado o Senhor sua promessa, com alguns ajudam a demorar. Pois é. Então, não é a gente que está esperando ele. Que está demorando demais. Ele não está demorando, ele já está pronto esperando a gente. Ele está esperando você, ele está esperando nós. É a gente que está demorando. Então, quanto mais a gente percebe isso, está dizendo. A palavra foi pregada a mundo todo, ele vai até a palavra Pois é. Pois é. Se você para para pensar que existem lugares no mundo que nunca ouviram falar do nome de Jesus, nunca ouviram falar de Jesus, pelo menos a história dele. Aqui no Brasil, todo ser humano do Brasil já ouviu falar de Jesus. Todo mundo aqui tem algum familiar que seja cristão, por mais que existem famílias que não acreditam em Deus, né? Mas tem algum familiar que seja cristão, já ouviu falar de Jesus em algum momento. O Brasil é um país praticamente cristão, né? Mas tem lugares como a Janela 1040, que é um lugar do mundo, que são aqueles países muçulmanos, que você falar de Jesus, você morre, que ninguém nunca ouviu falar de Jesus. Nós sempre falamos aqui, como é que a mensagem chega lá? A igreja adventista chega com aquelas campanhas da África, com as cestas básicas, para ajudar as pessoas que estão passando situação de calamidade, chega com aquela assistência humanitária, disfarçado ali, né, de agente de saúde, essas coisas. Mas ali, em algum momento, alguma brecha, eles se reúnem para falar de Deus. Esses dias eu vi um vídeo de uns missionários adventistas lá num desses países aí da Janela 1040, num lugar onde o governo não pode saber que eles são cristãos. Aí eles eram dentro de uma caverna, no escuro, com uma fogueira, cantando Maranata na língua da Ucrânia. Cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus, em ucraniano. Pois é. Então, o Evangelho falta chegar lá. Mas eu ouvi um dia desse uma mensagem de Arthur Killer que me deixou muito preocupado. Porque além da Janela 1040, existem outras janelas. Existe uma janela. Qual? 1057? Sim, a hora. É 9 do 17 agora, é uma janela que ela diz que é 1057, chamada de janela 1057. Como é essa janela? Faz que não se viu, você está para Rapaz, ele me mirou agora. Mas tem realmente outras janelas. Tem a janela das grandes cidades. Existem cidades grandes, como Tóquio, que é 1 milhão de pessoas para um adventista. 1,5 milhão de pessoas para um adventista. Tem bem pouquinho adventista numa cidade grande, uma cidade com milhões de pessoas. E para vocês terem uma ideia, talvez vocês nunca tenham parado para pensar nisso, mas o Brasil e alguns países ali da África, apontando para a África, alguns países ali da África são os países mais adventistas do mundo. O próprio
próprios Estados Unidos não é tão forte como a espiritualidade, o fervor não é tão forte quanto aqui. Os países do hemisfério norte, ou seja, da metade do mundo para cima, são muito mais frios, são muito mais levianos, são muito mais assim, não ligam para a religião, para a espiritualidade, quanto os países do hemisfério sul. Esses países da metade do mundo para baixo. Pois é. Pois é. Então, amigos, temos que valorizar o lugar que a gente vive. Tem que valorizar esse ambiente que a gente vive, que é um ambiente muito mais fértil que outros lugares do mundo. Nós vivemos num ambiente que favorece, que facilita a pregação do Evangelho. Então, algumas pessoas. Aqui a gente tem liberdade, a gente pode botar os cones na rua, fazer um evangelismo, chamar as pessoas virem, mas em outros lugares você morre por causa disso. E quando acabar a liberdade do mundo todo? Quando em nenhum lugar do mundo mais poder pregar? Pois é. Viu quantas lições a gente pode tirar só desses 3 versos, só da volta de Jesus? Mas agora, Eliane, que oração dele? 9h41? Pronto. Deixa eu ver se faz 10h57 e vai dar terminando, né? Então, ainda dá para a gente tirar lições muito importantes aqui do 4 ao 6. João 14, 4 ao 6. Jesus faz essa promessa, Jesus fala que vai voltar, que vai preparar o lugar, buscar de novo as pessoas. Ao verso 4: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus disse mais de 4 vezes que ele ia morrer, ressuscitar, né? Jesus disse, olha, você pode conferir lá em Lucas, lá em Mateus e Marcos, tem dizendo assim o subtítulo: Jesus prediz sua morte e ressurreição. Aí você passa umas páginas e diz assim: Jesus de novo prediz a sua morte e ressurreição. Aí você passa mais para frente e diz assim: Jesus ainda outra vez, de novo, prediz a sua morte e ressurreição. Pela última vez, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Aí quando chega nesse episódio aqui, aí Jesus diz: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês sabem o que vai acontecer. Eu já avisei a vocês 4 vezes, né? Aí olha o que Tomé diz: não sabemos para onde o Senhor vai. Tomé sempre por fora. Tomé sempre por fora. Tomé nunca estava na hora de Jesus dizer as coisas por fora. Ele estava sempre em outra. O que você acha, irmão? A pessoa fala 4 vezes e ela diz: não sabemos para onde o Senhor vai. E meus amigos, se fosse linguagem de hoje, assim, acaba nos pés, mas o que mais todo Felipe inventou essa coisa. Eu já disse mais de 4 vezes o caminho para onde eu vou. Aí vem Tomé e diz: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Mas eu acho que a gente tem paciência, não é como a gente. Aí eu acho que paciência de ajuda. Porque tem pessoas que têm um pavio muito curto. A pessoa pega um negócio muito vezes, ela não sou papagaio, ela está repetindo e volta cedo. Mas Jesus, se eles perguntassem 50 vezes, Jesus responderia 50 vezes. Porque é exatamente com a mesma paciência. Para que no futuro ele não falasse: eu não sabia. Não sabia. Eu não estava na hora. Então Jesus, toda a paciência do mundo, respondeu a eles, mas ele ia ficar questionando isso aí. Muitas vezes, eles fazem igual a gente. A gente lê o negócio, Jesus mostra bem aqui na palavra dele, e a gente fica: mas será que é assim mesmo? Não entendi. O problema da gente, às vezes eu admiro os discípulos, porque eles perguntavam. Mas quando a gente lê um negócio assim, no realidade, não entendemos, fica por isso. Se a gente fazer isso, está errado. Porque se a gente tem um realidade dominando e não compreendemos, tem que retornar a lei. Até compreender, uma hora vai entender. Talvez o pastor Monil disse assim: se eu ler o versículo da Bíblia e não entendo, eu leio o anterior e o depois. Se eu não entender, eu leio o capítulo todo. Se eu não entender, eu leio o livro todo. Mas uma hora eu vou entender. Então é isso que a gente tem que fazer.
saber aonde pesquisar e saber a quem perguntar. Também não pode pegar qualquer site e sair pesquisando, não. Essa semana, uma irmã daqui, foi me perguntar sobre Miguel, sobre o arcanjo Miguel. Esses assuntos de profecia, eu não gosto assim de falar assim avulso, porque você precisa entender todo o contexto para a pessoa se inteirar, né? Por isso que eu não chego aqui um domingo à noite, onde tem muitos visitantes, e vou falar da besta que solta do mar. Ninguém vai entender. Eu não posso, eu gosto de fazer uma série de profecias para a pessoa entender tudo bem direitinho. Aí é porque ela foi pesquisar no TikTok sobre a igreja adventista. Ela foi no TikTok pesquisar a igreja adventista, aí só tem gente criticando Leonardo, criticando Rodrigo Silva, só metendo pau na igreja, e ela ficou perdida. Irmão, acho que parece que eles pegam só o corte, né? Só o corte do podcast, e não mostra o resto do contexto, né? Aí eu fui explicar para ela bem direitinho. Ele disse: olha, irmão, quando você for pesquisar, pesquise pastores adventistas explicando. Ou pergunta direto para nós. Você viu o que eu expliquei com toda a calma? Pergunta direto para nós que a gente explica bem debulhado. Mas aí ela vai pesquisar no TikTok, vai pesquisar nos outros cantos, aí fica confuso. Onde é o caminho? Qual é o caminho verdadeiro para a gente entender as coisas? Verso 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? O caminho para chegar em Deus é Jesus. E aqui eu vou falar a mesma coisa que eu falei no Zoom. Por que esse verso aqui abriu a cabeça dos discípulos? Porque o santuário tinha 3 portas. Isso aqui eu já falei várias vezes, mas é bom de repetir para gravar na mente. Da rua para o pátio, que é o primeiro compartimento, o nome era o caminho. Do pátio para o lugar santo, o nome era verdade. E do santo para o santíssimo, o nome era vida. E no santíssimo era onde se manifestava a presença de Deus. Então, se você tinha que chegar na presença de Deus, você tinha que passar por essas 3 portas. Aí então Jesus diz: ó, você quer chegar em Deus? Vem até mim, porque eu sou a primeira porta, a segunda porta é a terceira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você chega em mim, você chega no Pai. Quando você me conhece, você está conhecendo o Pai. Porque eu e o Pai somos um. E depois ele disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, olha como a Bíblia é assim, honesta. Olha como a Bíblia é clara. Então, Deus Pai e Deus Filho, eles são um só. Deus e Jesus são um só. E aqui eu vou lançar também uma pergunta bem que dá para vocês fazerem a polêmica aí. Porque vocês já devem ter ouvido várias vezes alguém dizer assim, que não gostam do Antigo Testamento por causa do Deus do Antigo Testamento. As pessoas dizem: não, o Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, era um Deus mau, era um Deus que mandava matar pessoas inocentes, era um Deus que, quando 42 meninos chamaram Eliseu de careca, Eliseu mandou 2 ursas, profetizou que 2 ursas viessem e matassem aqueles 42 meninos. Elias fechou em fogo do céu. Eu não gosto desse Deus, não. Eu gosto do Deus do Deus é amor. Eu gosto do venham a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados. Eu gosto de Jesus. Jesus é muito mais legal. Deus do Antigo Testamento era muito ruim, né? Tem gente que diz isso. Aí eu falei no Zoom, e agora eu quero que vocês falem para os outros o que eu disse no Zoom. Onde é que a gente encontra o Deus do Antigo Testamento no Novo e o Deus do Novo no Antigo? Essa foi difícil, né? Onde é que a gente encontra um Deus amoroso no Antigo Testamento e às vezes um Deus severo no Novo? Um Deus que repreende, que chama a atenção no Novo Testamento. Calma, Francisco, eu vou debulhar, Posso dizer uma palavra da Bíblia? Chicote. Facilitou o chicote? Facilitou sim, facilitou. Em que ocasiões Jesus foi bravo? Em que ocasiões Jesus chamou a atenção das pessoas? Em que ocasiões Jesus mostrou a repreensão de Deus? A gente já disse a palavra aí, mas dá para você lembrar da história. Uma freira? A igreja tinha virado feira livre. Sim, entendi a freira. Uma feira na igreja, eles usam som, aquele barulho. Vou dizer para vocês. Moedas.
Jesus falava muitas palavras de amor, muitas palavras muitas palavras tranquilas, palavras consoladoras, mas quando precisava chamar a atenção, Jesus chamava. Jesus muitas vezes disse para os fariseus: ai de vós, filhos de fariseus, porque vocês são hipócritas, porque vocês... Olha o que os fariseus faziam. Eles muitas vezes deixavam de devolver uma oferta a Deus, uma oferta a Deus não, uma oferta para ajudar os pais deles, e guardavam aquela oferta para eles. Não era assim? Eles guardavam a oferta que era para ajudar os pais, eles guardavam para eles, deixavam de ajudar os pais. Dizem que quando eles morressem, ia ser tudo do tempo. Quando os pais estavam passando necessidade, eu não tinha INSS. Eu tenho que ligar serviço, vamos ler, vamos pensar nisso. Naquele tempo não tinha aposentadoria, a pessoa estava velho, não tinha mais trabalhar, o filho podia ajudar, dizia não. Tudo que podia ser para você é corbão, ou seja, é santo, quando eu morrer vai ficar tudo do tempo. Aí o sacerdote incentivava as pessoas a fazer isso. Babava aquela pessoa, porque quando ele morrer, tudo dele ia ser do tempo dos pais estavam passando fome. Então eles desonravam o mandamento de Deus, honrar o pai e a mãe para. Pois é, então olha o que os fariseus faziam. Então, quando os fariseus faziam isso que era errado, Jesus ia lá e chamava a atenção, repreendia eles. E quando o templo virou aquela bagunça, virou aquela feira, Jesus veio com um chicote e expulsou os mercadores, os vendedores que iam no templo. Então, olha, você vê esse Deus que chama a atenção, esse Deus que é furioso com o pecado no Novo Testamento. Agora, onde é que a gente vê um Deus amoroso no Antigo Testamento? É só você olhar os milagres que Deus fazia, libertando o povo, abrindo o mar, o maná, a coluna de fogo, de noite para esquentar do frio, de nuvem para proteger da quentura. Você vê Deus dizendo para o povo de Israel: eu sou seu marido, eu amo vocês, com laço de amor atraí vocês, eu cuido de vocês. Comentando na música: ainda que a mãe viesse a esquecer de seu filho, eu nunca me esqueceria de ti. Pois é, então o tempo todo o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. Então Deus Pai, Um anjo fazer comer, trazer água para ele, acorda eles para comer. Eles comeram domingo de novo, eles passaram um tempo, acorda eles para comer, e que de novo, pão bem quentinho, de um anjo vinha assado e a água. E ele andou 40 dias e 40 noites para fazer aquela comida. Olha aí que Deus bom. pois é, então Deus Pai é o mesmo Deus Filho, um revela o outro. Quando os discípulos conheceram Jesus, eles acabaram conhecendo o Pai ao mesmo tempo. Deus Filho e Deus Pai são um só. Então, olha, Jesus explicou isso. Aí olha o que os discípulos disseram no verso 8. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Não adiantou nada, não adiantou nada. Mas olha agora Jesus respondendo, ainda com paciência, mas já um pouquinho paciente. Olha o verso 9. Há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe. Mas não, Filipe. E você ainda não me conhece. Eu estou tanto tempo com você que você ainda não me conhece. Verso 9. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, eu não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Então, tudo isso aqui é Jesus convencendo os discípulos. Eu e o Pai nós somos um. Eu e o Pai nós somos iguais. Nós somos um só. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, isso aqui é uma verdade básica que a gente aprende no estudo bíblico. Os três são um só, são a mesma unidade. É como a água que se divide em três fases. É sólido, líquido e gasoso. Sólido nos cubos de gelo, líquido quando a gente bebe, e gasoso quando é no estado da nuvem. Mas esses três estados formam a água. E ela é uma só. Então Deus ele é dividido em três pessoas, eles são um só, agora eles têm funções diferentes. Embora eles sejam um só, cada um deles executa uma tarefa diferente. Deus Pai tem a função, Jesus tem outra e o Espírito Santo tem outra. Mas os três têm um objetivo só, que é nos salvar. Amém? Então agora, é possível que o Filipe não tenha entendido, depois de toda essa explicação de Jesus. E aí a gente continua estudando, né? Já é 10 horas, né? Então, amigos, vamos encerrar com isso aqui.
Se Deus e o Pai são um, se Deus e o Pai são unidos dessa maneira, qual é o desejo de Jesus? Que nós sejamos também unidos, exatamente. Por isso, para encerrar, eu quero encerrar com esse pensamento, para a gente não tirar o foco. Vamos para a oração de Jesus? João 17. João 17, verso 20. Essa oração de Jesus é uma oração que ainda não foi respondida. Às vezes o ser humano, às vezes eu e você, a gente questiona Deus. Deus, por que o Senhor não atendeu a minha oração? Por que tem coisas que eu peço que o Senhor nunca atendeu? Aí a gente olha para essa oração de Jesus e vê que essa oração que Jesus fez ainda não foi totalmente concretizada. Em alguns lugares, em algumas situações, graças a Deus foi. Mas no geral, essa oração ainda não foi totalmente. A resposta dessa oração ainda não veio totalmente. Mas Deus quer que nessa igreja essa oração seja cumprida. Amém? Olha a oração de Jesus, do 20 ao 23. Eu não peço somente por esses 12 homens que estão aqui, mas eu também peço por aqueles que no futuro vierem a crer em mim, lá no Eliseu, por meio da palavra que eles falarem. Que esses 12 aqui falarem, esses 12 vão sair para pregar, e por meio da palavra deles, no futuro, as pessoas vão se converter. Eu peço por esses que estão aqui, pelos do futuro, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém? Então o desejo de Deus é que nós sejamos um só com Ele e com o Pai. Já pensou você ter o mesmo pensamento de Deus? A sua vontade ser igual à vontade de Deus? Isso é uma coisa tão difícil de a gente pensar. A nossa vontade é tão diferente da vontade de Deus, né? A gente quer fazer umas coisas totalmente diferentes do que Deus quer. A gente gosta de fazer as coisas totalmente diferentes das coisas que Deus gosta. Já pensou se todos nós tivéssemos o mesmo pensamento de Deus? Deus pensa lá e a gente pensa aqui igual. Já pensou você ter esse nível de intimidade? Então esse é o desejo de Deus, que você seja como Ele, um só, que sejamos todos unidos aqui e unidos com Ele. Amém? Vamos pedir a Deus para que isso seja realidade? Vamos fazer da oração de Jesus a nossa oração? Vamos ficar de pé? Senhor Deus, aqui, Senhor, nós terminamos de estudar essa lição. Ainda faltaram alguns dias, mas só o que nós vimos até agora já é o suficiente. Nós aprendemos esse conceito tão fundamental, mas muitas vezes tão esquecido. Às vezes a gente quer puxar essa linha só para o nosso lado, alguns querem sobressair dos outros, mas esse não é o teu espírito, esse não é o teu pensamento. Aquele que queria se achar, aquele que queria se orgulhar, foi expulso daí e hoje é o nosso inimigo. Mas nos ajuda, Senhor, a ter o mesmo pensamento que o Senhor teve, de se humilhar, de se rebaixar, de ficar no mesmo nível do outro. E nos ajuda, Senhor, a sermos mais unidos, nos ajuda a ser uma família e a ter o mesmo pensamento e a sermos um contigo, ó Pai. Abençoa o estudante desse culto, abençoa essa igreja, que possa crescer cada dia mais. Abençoe esse ano novo que chega, que está chegando. Que ele venha com muitas bênçãos, com muito mais pessoas para compor essa casa. E que essa casa cresça e possa ser uma luz para essa vizinhança. Em nome de Jesus. Amém.